Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Geologia Sapienza. Hoje eu vou trazer um vídeo, um react do vídeo do Iberê, do Manual do Mundo. Ele respondendo uma pergunta sobre por que os lagos não secam. A resposta dele é muito legal. Só que ele traz uma hora ali, ele fala uma coisa que eu acho que está incompleta. E eu vim então complementar essa explicação dele, para deixar bem claro, eu adoro o canal dele, o jeito que ele explica, acho muito didático. Eu vim mais como uma complementação, porque a explicação dele já está muito boa. Mas vou trazer um conceito a mais da geologia sobre os aquíferos, etc., porque acho que vale a pena abordar isso. Então, vamos ver esse vídeo dele e vou trazer meus comentários logo em seguida. Vamos ver o vídeo. Pergunta que talvez tenha motivado seu clique nesse vídeo, que é por que a água de um lago não é absorvida pela terra? No mar também, né? Como é que não desce tudo lá para baixo? Olha que legal, lá no fundão, bem lá embaixo, se você cavar bastante, você vai encontrar uma rocha firme, uma rocha que é impermeável, que a água não consegue passar. Às vezes você consegue ver essa rocha, ela tá mais na superfície, mas geralmente vai estar debaixo da terra. Ao mesmo tempo, aqui em cima, que eu pintei de verde, a gente tem o solo, a gente tem o nosso chão aqui, a nossa terra, que se não estiver chovendo, ele tá praticamente seco. Tem um pouquinho de umidade, mas tá seco. Mas quando chove, a água infiltra no solo e ela vai descendo. A gente diz que ela vai caminhando, vai percolando até chegar nessa rocha que é firme. Quando ela chega nessa rocha, não tem mais para onde ir. E esse solo começa a ficar saturado de água. Quer dizer que ele está cheio d'água, não tem mais como a água entrar lá. Imagina um monte de grãozinho de terra, só que o espaço entre eles está preenchido por água e não por ar. Essa divisa entre o solo que está seco e o solo saturado, a gente chama de lençol freático. Se você cavar um poço, é nesse lugar aqui que ele vai começar a dar água. A água que nasce do chão, né, uma mina d'água, também vem dessa água aí. Então os reservatórios de água que tem lá embaixo, que a gente tira água quando tem um poço artesiano, não é uma caverna cheia d'água. Na verdade, é como se fosse uma terra encharcada. Se essa terra encharcada estiver muito perto da superfície, a gente vai ter um lamaçal ali, pode ser um pântano, pode ser um brejão. Legal demais a explicação dele, né? É exatamente isso, perfeita a explicação dele. Mas tem como complementar aqui, e é isso que eu vou trazer agora. Vamos lá então. É praticamente o que ele desenhou ali, só que está desenhado de outra forma, né? Tirei de um livro, Decifrando a Terra. Então aqui tem um lençol freático, né, que é essa linha aqui, tracejadinha, o que está abaixo dela é o lençol freático. Então a gente fura um poço aqui, a gente vai encontrar essa areia toda que ele falou e encontrar a água aqui no poço. Ele termina aquele vídeo dizendo, né, que esse lençol freático, quando chega numa parte mais baixa ali, ele forma um lago, né? Porque é como se fosse o lençol freático aflorando na superfície. Ele não falou nessas palavras, mas é isso que ele quer dizer. E, bom, perfeita a explicação dele. Aqui, só para também complementar o que ele falou do poço, né? Do poço artesiano, do poço comum. Então, isso que ele falou é mais do poço comum. Como esse desenho aqui, a gente fura e uma hora vai chegar no nível freático, que é essa linha tracejada, e aí aparece a água ali realmente, né? O que está abaixo dessa linha tracejada é o nível freático, é o aquífero ali, que está entre os grãozinhos de areia, como ele falou. A diferença para o poço artesiano é que você vê aqui nesse terreno, né? Tem essa camada A, só que tem essa camada laranja entre as duas, essa camada de areia aqui em cima e essa de baixo, onde está cheia de água, tem essa laranja escura que ela é impermeável, aqui nesse esqueminha. Então esse aquífero A aqui, ele é aquífero confinado. E o poço artesiano vem desse tipo de aquífero, que ele está preso ali debaixo de uma camada impermeável. Então a água que vem aqui, ela entra no aquífero nessa camada aqui, onde está esse A, vem percolando, e tá vendo quando o poço artesiano ele atinge essa camada que está abaixo da camada impermeável, a água jorra porque ela está sob pressão. Ela geralmente vai jorrar até a altura do nível freático que está lá em cima, onde tem o contato, né, dessa água que está lá embaixo confinada, onde tem o ponto de recarga dela ali, onde a água entra ali, infiltra no sistema, né? Porque ela está ali sob essa pressão, aquela altura está lá pressionando, a água está lá embaixo sob pressão. Se você fura, essa pressão vem para cima e jorra. Não acontece isso no poço comum, porque o poço comum ela já está diretamente ligado ali da superfície para o aquífero, então não tem essa diferença de pressão. Não sei se dá para entender muito bem, mas isso é para um outro vídeo. A questão que eu queria abordar era outra. Ele fala que a água não percola em cavernas, e eu vou trazer aqui que sim, ela pode percolar em cavernas. Mas realmente, a parte importante, né, 80% dos aquíferos do mundo são os aquíferos porosos, que é o que ele explicou. A água percola entre os grãozinhos de areia, ali como nessa figura. Mas tem outros tipos de aquíferos, como os fraturados ou os fissurados, os de fissural, né? São fraturas na rocha, vou mostrar, e os de cavernas, que são chamados de cársticos. Vou mostrar cada um deles aí agora rapidamente. Então bora lá, aqui foi o que ele explicou, basicamente em figura, né? Então aqui tem os grãos de areia, só que aqui está insaturado, né?
porque não tem água ainda, mas a água vai infiltrando e vai enchendo esses poros, esse espaço entre os grãos vai enchendo de água. Quando ele está totalmente cheio d'água, é onde começa o nível freático, né? Que é o nível que separa a parte que está com pouca água com a parte que está completamente cheia de água. Que então os poros, né, o espaço entre os grãos vão estar cheio de água, formando aquífero poroso, e você faz o poço, você vai lá e encontra essa água ali, tudo certo, conforme a gente sempre imaginou, que é o comum, é o que ele explicou. Mas pode acontecer, olha só, o aquífero fissural, de ter uma rocha mais dura, cheia de fraturas, e ela é impermeável, mas nas fraturas a água consegue percolar ali. E essa água que está percolando nas fraturas, a gente pode cavar um poço, chegar até essa fratura na rocha, essa rachadura da rocha, e pegar a água dali. Claro que tem as suas limitações, né? A vazão ali de água não é tão grande, ela depende de um fluxo ali mais local. Olha esse outro desenho aqui explicando, né? Esse cinza é o aquífero poroso normal que a gente estava falando até então, entre os grãozinhos. Mas essa rocha impermeável está cheia de fratura. E se você for o poço um pouco mais fundo, você chega nessas fraturas, você consegue atingir ali o lençol freático, né? Depende das fraturas, depende da conectividade dessas fraturas, tem a questão da vazão, ok. Então esse é o aquífero fraturado, o aquífero fissural. Onde a água está nas fraturas é muito utilizado em alguns locais, por exemplo, ali onde fica a região do aquífero Guarani, do estado de São Paulo, Mato Grosso, Paraná. Essa região tem um aquífero Guarani, mas ele está muito profundo, o aquífero Guarani. E o aquífero Guarani ele é em uma camada de areia. Mas tem acima dessa camada enorme de areia, que ocupa uma área muito extensa, tem uma rocha basáltica, que é uma rocha vulcânica. Ela é muito dura e impermeável, mas ela é muito fraturada. Então, ali em regiões do interior de São Paulo, por exemplo, eles utilizam um aquífero em fraturas desses basaltos. A água percola ali nessas fraturas e o poço atinge essa água e consegue puxar e utilizar essa água. O aquífero Guarani ainda estaria mais profundo, né? Mas ele é de uma camada de areia, como mostra rapidamente essa figura aqui, só para ter uma ideia do tamanho que eu estou falando disso, né? Olha aqui, esse é um corte, como se fosse um bolo, né? A gente vendo aqui na parte de dentro da terra, mas se a gente olhar aqui na parte de cima, ó, Minas Gerais, estado de São Paulo, Goiás, você vê que é um aquífero enorme, que pega uma área muito extensa. E o aquífero Guarani, a água que está ali mais profunda, ela tem às vezes milhares de anos, porque a recarga, né, para você encher esse aquífero, é aqui pelas bordas, pelas laterais, pelos extremos, tanto aqui quanto aqui, no extremo leste e no extremo oeste. E para a água chegar até essa parte mais funda, a água vai percolando entre os grãos de areia e esse fluxo é lento, muito lento. E aí que entra então o aquífero kárstico. A diferença é que quando essa rocha fraturada ela é solúvel em água ácida principalmente, que a água da chuva é levemente ácida, como os calcários, por exemplo, essas fraturas elas vão se alargando por dissolução, né? A água vai dissolvendo e vai alargando essas fraturas e formando condutos, verdadeiras cavernas, e a água vai percorrendo por essas cavernas. E elas são muito importantes para a sociedade, como a gente vai ver aí. Uma das coisas mais importantes é que o fluxo nela é muito longo, é muito rápido. Como a gente viu ali no aquífero poroso, a água para percorrer entre os grãos de areia pode demorar muito. Então, vou pegar um exemplo, por exemplo, tem um vazamento num posto de gasolina ali a 3 km de distância. E se a água for percolando pela areia, ela vai levar dias, semanas, meses, talvez até anos para chegar no seu poço aqui da sua casa. Bom, os contaminantes ele têm uma vida, né, útil, eles vão se degradando com o tempo, né, tem a biodegradação, bactérias ali, vão ajudando a degradar o próprio contaminante, mas leva tempo. Então pode ser que daqui a alguns meses, quando chegar aqui, o contaminante não esteja tão agressivo quanto ele estaria se o seu poço fosse do lado do posto de gasolina. Porque até ele chegar aqui, ele já se degradou um pouquinho. Nos aquíferos cársticos, como a água anda em cavernas, esse fluxo é muito rápido, é na velocidade de um rio mesmo. Então, se vazou ali a 3 km de distância, talvez em um dia já chegue aqui no seu poço, aqui na sua casa. Então, tem essa questão da contaminação, ela se dispersa muito mais rapidamente nesses aquíferos cársticos. E tem essa questão também que ele não é tão uniforme quanto o aquífero poroso, né? Por exemplo, essa figura ilustra bem isso. Se você não pega as fraturas ou os condutos ali, as cavernas que tem essa água, você pode pegar um poço seco. E diferente de você já consegue pegar a parte que tem os condutos ali, um interligado com o outro, você já consegue pegar um poço legal. Então ele tem essa variedade aí, era mais heterogêneo, né? Não é tão homogêneo quanto o poroso. Claro que o poroso também tem suas diferenças, tem camadas às vezes mais impermeáveis no meio, mas é outra história. E outra coisa importante nesses aquíferos cársticos, que esse é o que eu quis trazer para o vídeo de hoje. Ele falou que a água não percorre em cavernas, e o que eu quero mostrar é justamente isso, que ela pode sim percorrer em cavernas. Inclusive, essas cavernas, às vezes, elas crescem tanto e que elas não conseguem mais sustentar a terra que está em cima e entra em colapso. Isso é chamado de dolina. Isso acontece na natureza
É muito comum nesses terrenos que tem os calcários, que são dissolvidos pela água da chuva, e são dolinas, só que isso demora milhares, milhões de anos para ser formados. Mas, quando a gente extrai a água do subsolo muito rapidamente, a gente acelera esse processo, que a gente desestabiliza ali a rocha do subsolo, esse processo de desmoronamento por falta de sustentação ali do que está embaixo, que não vazio ali embaixo, né? E aí causa esse desmoronamento. É processo de tirar a água muito rápido, sem cuidado, sem muito estudo, pode acelerar esse processo de colapso. Aqui são casos reais. Aqui uma foto da Guatemala, 2007, e aqui uma foto em Cajamar, São Paulo, de um desabamento, um colapso desse por excesso de extração de água subterrânea ali nesse aquífero kárstico, e gerou esse colapso que causou destruição de casas, etc. Eu fui uma vez numa cidade da Bahia chamada Lapão, e lá no meio da praça da cidade tem um buraco desse, que leva uma caverna ali embaixo, que foi isso, né? O pessoal tirava muita água para agricultura, para uso doméstico, e acabou causando esse desmoronamento, isso há muitos anos atrás. Então isso ocorre, é real, tá? E para finalizar aqui, um mapa. Esse é o mapa do mundo dos aquíferos kársticos do mundo. A gente vê que aproximadamente por volta de 20% do território global ele é constituído sobre um aquífero kárstico. Então, quando o Iberê falou, não, a água não percorre em cavernas, 80% dos casos realmente não percorre em cavernas, mas em 20% sim, o uso da água pelo ser humano é através dos aquíferos kársticos, através de água que percorre em cavernas. A gente vê que no Brasil não tem tanto, tem uns pontinhos azul aqui e ali, mas tem locais muito importantes, na América do Norte, dos Estados Unidos, Canadá, olha quanta parte azul tem. Na Europa tem muito, é muito utilizado, tanto que a água na Europa ela tem muito cálcio dissolvido. Se você for para a Europa um dia, pegar o rótulo da água lá, você vai ver que a água cheia de cálcio, cheia de magnésio, muito mais do que as águas aqui do Brasil. Porque lá é uma água mais rica em cálcio, porque o cálcio é o que forma ali o calcário, né? O calcário é formado de carbonato de cálcio. Ele se dissolve muito fácil com a água da chuva. Enfim, então eles são aquíferos importantes e sim, pode ser cavernas onde a água subterrânea percorre. E aqui só para exemplificar, esse termo kárstico, ele vem do relevo kárstico, é um tipo de relevo, que é uma rocha carbonática, um calcário, como eu expliquei, está suscetível aí a essa água da chuva que vai dissolvendo, formando as cavernas, e às vezes formam dolinas, é muito comum nesses terrenos, essas dolinas, que são aquelas terras colapsadas, né? E aqui tem as cavernas secas, que são as que a gente entra, por exemplo, esse salão, que eu tirei lá numa caverna da Bahia, a segunda maior caverna do Brasil, e também tem cavernas úmidas, que essa aqui eu tirei em São Paulo, no Petar, tem um rio lá e a gente consegue acessar a caverna no nível freático ali. Então acima está a parte vadosa, né, que é a parte com ar, que a gente pode caminhar, e aí abaixo ali são os túneis subaquáticos, e que tem muita água passando ali, e então queria trazer isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro toda a minha explicação sobre os aquíferos, sobre os tipos de água, e vou deixar o link aí no vídeo para vocês verem o vídeo oficial ali do Iberê explicando direitinho, mas é basicamente o que ele explicou foi o que eu falei aqui. Eu complementei com esses aquíferos kársticos, são sim cavernas. E se você quiser mais vídeos de geologia, pode sugerir temas aí nos comentários. E eu vou deixar aqui sugerido um vídeo o vídeo que eu gravei sobre a geologia, sobre o que o geólogo faz, para você entender tudo o que o geólogo faz, que eu explico tudo no vídeo só, rapidinho assim, vários campos de atuação do geólogo. Aí você pode assistir lá, o que você tiver de dúvida, você pergunta que eu vou trazer vídeos respondendo. Espero que tenham gostado. Valeu, até a próxima.